O que você vai dar de presente de aniversário para Gav God? Quis saber Hopo. Estávamos no parque, sentados no trepa-trepa, balançando as pernas e tomando picolés de Coca-Cola. Murphy, o velho labrador preto de Hopo, estava deitado no chão embaixo de nós, cochilando à sombra. Isso foi por volta do fim de julho, quase 2 meses após o terrível ocorrido na feira e uma semana antes do aniversário de Gav God. As coisas estavam começando a voltar ao normal e eu estava feliz. Não era uma criança que gostava de emoções ou dramas inesperados. Eu gostava, e continuo gostando, de rotina. Mesmo aos 12 anos, minha gaveta de meias estava sempre organizada e meus livros e fitas eram arrumados em ordem alfabética. Talvez porque o restante de nossa casa fosse um tanto caótico. Para começar, ela não estava totalmente construída. Essa era outra típica diferença que havia entre os meus pais e os das outras crianças. Afora Hopo, que morava com a mãe em uma antiga casa geminada, a maioria das crianças da escola morava em casas bonitas e modernas, com jardins quadrados e bem cuidados que pareciam todos iguais. Morávamos naquela casa vitoriana velha e feia que parecia estar sempre cercada de andaimes. No lado de fora, havia um grande jardim tomado de ervas daninhas a cujo final nunca consegui chegar. E no segundo andar, tinha ao menos 2 quartos nos quais dava para ver o céu através do teto. Meus pais a compraram com uma casa que necessitava de reformas, quando eu ainda era muito pequeno. Isso 8 anos antes, e pelo visto, ainda seria preciso fazer muito mais reformas necessárias na construção. Os cômodos principais eram todos habitáveis, porém as paredes do corredor e da cozinha tinham gesso exposto e não havia carpete em nenhum ambiente. No segundo andar, ainda mantínhamos o banheiro antigo, um cômodo pré-histórico com peças esmaltadas e a própria aranha doméstica residente, uma pia que vazava e um velho vaso com privada acionada por uma longa corrente, sem chuveiro. Aos 12 anos, eu achava aquilo mortalmente constrangedor. Não tínhamos nem um fogão elétrico. Meu pai precisava cortar lenha do lado de fora para acender o fogo, como se estivéssemos na maldita idade das trevas. Às vezes eu perguntava: quando vamos terminar de reformar a casa? Meu pai respondia: bem, reformar é algo que consome tempo e dinheiro. Mas nós não temos dinheiro, a mamãe é médica. Gav God disse que os médicos ganham muito dinheiro. Papai suspirava. Já discutimos isso antes, Ed. Gavin não sabe de tudo. E você precisa lembrar que meu trabalho não é tão bem remunerado, nem tão regular quanto alguns outros. Mais de uma vez quase deixei escapar pensamentos como: então por que você simplesmente não arruma um emprego decente? Mas isso só deixaria meu pai chateado e eu não gostava de chateá-lo. Eu sabia que meu pai se sentia culpado por não ganhar tanto quanto minha mãe. Além das coisas que produzia para revistas, ele estava tentando escrever um livro. As coisas vão mudar quando eu for um escritor de sucesso, costumava dizer com uma risada e uma piscadela. Ele fingia estar brincando, mas no fundo acho que acreditava que isso de fato aconteceria. Não aconteceu, mas ele chegou perto. Sei que meu pai enviou originais para agentes
e despertou o interesse de um deles por um tempo. Contudo, por algum motivo, aquilo não deu em nada. Se não tivesse ficado doente, ele talvez tivesse conseguido. Quando começou a devorar sua mente, a primeira coisa que a doença engoliu foi o que ele mais amava: as suas palavras. Chupei meu picolé com força. Na verdade, ainda não pensei nisso, respondi para Hope. Era mentira. Eu pensara longa e intensamente naquilo. Esse era o problema com Gav Gordon. Ele tinha praticamente tudo, e comprar um presente do seu agrado era muito difícil. E você? Perguntei. Não sei ainda, respondeu dando de ombros. Então mudei de assunto. Sua mãe vai à festa? Ele fez uma careta. Não sei. Talvez ela trabalhe no dia. A mãe de Hope era faxineira. Com frequência a víamos na rua a bordo do velho e enferrujado Hellion Robin, com o porta-malas cheio de baldes e vassouras. Mickey Metal a chamava de cigana pelas costas de Hope. Eu achava aquilo um tanto cruel, mas a verdade é que ela parecia um pouco com uma cigana com o cabelo grisalho sem corte e os vestidos sem caimento. Não sei que fim levou o pai de Hope, já que ele nunca falou sobre o assunto, mas tenho a impressão de que ele os deixara quando Hope era pequeno. Hope também tinha um irmão mais velho, que se alistara no exército ou algo assim. Analisando em retrospecto, acho que uma das razões para os membros de nossa gangue se darem tão bem era porque nenhuma de nossas famílias era exatamente normal. Seus pais vão? Perguntou Hope. Acho que vão. Só espero que não estraguem tudo. Ele deu de ombros. Vai dar tudo certo. E vai ter um mágico. É, vai. Ambos sorrimos e o Hope disse: se você quiser, podemos dar uma volta pelas lojas agora e procurar algo para Gav Gordon. Hesitei. Eu gostava da companhia de Hope. Não precisava parecer esperto o tempo todo, nem ficar na defensiva. Era fácil. Ele não primava pela inteligência, porém era um desses garotos que sabiam como se portar. Não tentava ser adorado por todos como Gav Gordon, nem era duas caras, como Mickey Metal. E eu meio que o respeitava por isso. Foi por isso que me senti mal ao dizer: desculpe, mas não posso. Preciso ir para casa ajudar meu pai com umas coisas. Essa costumava ser a minha desculpa para cair fora. Ninguém duvidava de que houvesse muita coisa precisando ser feita em nossa casa. Hope assentiu, terminou o picolé e jogou a embalagem no chão. Ok. Bem, vou passear com o Murphy. Certo. Até logo. Até logo. Ele se foi, com a franja balançando no rosto e Murphy pulando ao seu lado. Joguei a embalagem do meu picolé na lixeira e segui na direção oposta, a caminho de casa. Depois que vi que estava fora de vista, dei meia volta e segui em direção à cidade. Não gostava de mentir para Hope, mas há coisas que não se pode compartilhar nem com os melhores amigos. As crianças também têm segredos. Às vezes, mais do que os adultos. Eu sabia que era o nerd da gangue, estudioso e um tanto careta. Era o tipo de garoto que gostava de colecionar objetos, selos, moedas, miniaturas de carros, outras coisas também, conchas, crânios de aves do bosque, chaves. É surpreendente a frequência com que encontramos chaves perdidas.
Gostava da ideia de poder entrar furtivamente na casa das pessoas, mesmo sem saber a quem pertenciam as tais chaves ou onde as pessoas moravam. Eu era muito cuidadoso com as minhas coleções. Eu as escondia bem e as mantinha em segurança. Acho que, de certa forma, gostava da sensação de controle. As crianças não têm muito controle sobre a própria vida, mas só eu sabia o que havia nas caixas, e só eu poderia acrescentar ou tirar algo dali. Desde o incidente na feira, eu tinha passado a colecionar cada vez mais. Coisas que encontrava. Coisas que as pessoas esqueciam. Comecei a perceber o quanto os outros eram descuidados, como não percebiam a importância de preservar seus pertences para que não os perdessem para sempre. E às vezes, caso visse algo de que precisava muito, me apropriava de coisas pelas quais deveria ter pagado.